Olá, Capricórnio! Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Emanuel Velasque e esta é a sua leitura de tarô especial para o ano de 2023. Capricórnio, vou passar 3 avisos rapidamente antes de iniciar a leitura. Então, o primeiro aviso é que esta leitura é dividida por semestres. Então, primeiro falarei sobre o primeiro semestre, na sequência falarei sobre o segundo semestre. Muito importante, esta é uma leitura com início, meio e fim. Então nós temos a energia inicial, nós temos as cartas que vão trazendo as informações, a previsão do futuro, os conselhos, as orientações, e no final do vídeo, no final da leitura, nós temos o fechamento desta leitura. Então, claro, Capricórnio, assista até o final, porque todas as informações são importantes. Cada carta que eu vou tirando traz uma nova informação e assim nós vamos entendendo o desenvolvimento do ano de 2023. E claro, Capricórnio, guarde esta leitura em algum lugar para que você possa reassisti-la durante o ano de 2023. Aqui nesta leitura estamos falando sobre previsão de futuro. Então o que eu vou falar nesta leitura vai acontecer durante o ano de 2023, separado pelo primeiro semestre e pelo segundo semestre. Então Capricórnio, sem mais enrolações, vamos para a nossa leitura. Respira fundo, concentra, deixe as energias fluírem. Como você já viu, esse vídeo é bastante longo, tem bastante informações que vem aqui. A primeira carta é a carta que vai fazer a abertura da nossa leitura. Essa primeira carta ela é muito importante porque ela traz a energia do ano de 2023, ela vai trazer o direcionamento, o tom da leitura, ela vai trazer a característica do ano e as demais cartas estarão se relacionando diretamente com esta primeira carta aqui. Então, Capricórnio, vamos ver aqui a primeira carta da sua leitura. Como primeira energia, nós temos aqui a energia, nós temos esta carta, nós temos aqui a carta do mago. Olha que maravilha, 2023 é uma página em branco para você escrever uma história, uma nova história, para você reescrever, para você mudar, para você fazer, para você sonhar. É um ano de muita vibração, muitos bons acontecimentos, muitas oportunidades. Quanta maravilha, né, Capricórnio? Mas ao mesmo tempo coloca você na responsabilidade de conduzir algumas situações, de fazer acontecer, de ter iniciativa, de argumentar, de falar, de negociar, de se envolver com as pessoas. Realmente é um caminho totalmente aberto, tá? A carta número 1, o mago, já fala isso, já fala sobre esse início, essa perspectiva de muitas possibilidades, mas ao mesmo tempo você tem a responsabilidade de construir o ano de 2023. Então, claro que a gente vai ver mais informações, mas parabéns, digo para você que você iniciou a leitura com uma excelente carta, a carta do mago. É uma carta muito boa, muito positiva, muito alto astral, no sentido de possibilidades, realizações, sonhos, ganhar dinheiro, ser promovido, enfim, em todos os sentidos, desde que você realmente busque e faça tudo isso acontecer. Vamos seguir aqui, Capricórnio. Farei uma leitura sobre trabalho. Esta leitura eu vou iniciar falando sobre trabalho, regime CLT. Então, se você está trabalhando com carteira assinada, esta leitura aqui, ela é diretamente para você. Na sequência, eu vou fazer uma leitura para os empreendedores e, na sequência, uma leitura para quem está buscando recolocação profissional. Capricórnio, muita atenção, tá? Se você iniciou o ano de 2023 empregado, carteira assinada, então esta leitura aqui ela é para você. Mas digamos que no meio do ano você resolveu empreender, começar um negócio próprio. Então automaticamente você muda a sua energia para a leitura dos empreendedores. Da mesma forma, se acontecer ali, digamos que em março, abril, maio, você perdeu o emprego, né, voltar à recolocação profissional, voltar na busca de um emprego, então você cai na energia de quem está buscando recolocação. Eu vou trazer as 3 possibilidades e você vai se enquadrando conforme o decorrer do ano e conforme o seu status no momento de cada mês, tá bom? Então vamos ver aqui para quem está trabalhando, respira fundo, concentra. Vamos ver aqui as cartas. Capricórnio. Então vamos ver aqui. Como primeira carta, nós temos a energia da carta do Rei de Paus. Como segunda carta, nós temos Rainha de Espadas.
Realmente, vem para confirmar essa energia do mago, hein? O primeiro semestre muito bom, muito positivo, principalmente no sentido de você trabalhar a liderança, a iniciativa. Alguns eventos vão acontecer onde você será o protagonista, você vai ter essa característica de protagonismo, de estar na vitrine, das pessoas olharem para você e esperar assim, puxa vida, e agora? O que a gente faz? Esperando uma ação sua, esperando um posicionamento, esperando que você decida o que fazer. E isso é para todas as pessoas do signo de Capricórnio que estão empregadas, tá bom? Ah, Velasque, mas eu trabalho num setor onde é eu e outra pessoa. No momento que você tem duas pessoas num setor, uma dessas pessoas vai exercer a liderança. No momento que você tem mais que uma pessoa, um grupo já tem ali um papel, uma figura de um líder. Então, mesmo que você esteja você e outra pessoa, você e 100 pessoas, essa energia de liderança vai começar a crescer dentro de você a partir dos eventos que vão acontecer no primeiro semestre. É muito importante que você utilize a sua história, a sua caminhada, a sua jornada de vida profissional para ajudar as outras pessoas. Porque de alguma forma elas vão estar se espelhando em você. Elas vão estar se inspirando na sua história e naquilo que você faz. A forma como você conduz os processos. E é claro que isso abre muitos caminhos para reconhecimento, promoção, aumento de responsabilidades, que é uma compatibilidade, troca de setor, liderança. Então é uma energia de liderança muito grande aqui, que começa a vibrar internamente. E claro, a carta do mago já deixa os caminhos totalmente abertos para o reconhecimento, para o crescimento, para você fazer mais curso, para você ter mais experiências, para você trabalhar com pessoas diferentes, para você trabalhar com fuso horários diferentes. Então todas as possibilidades com os caminhos muito abertos. Claro que depende, Capricórnio, de você, né, liderar, você se autoliderar, você se autoconduzir, você realmente vestir essa camiseta de puxa vida, é o meu momento. 2023 é o ano de Capricórnio no trabalho. Então você internaliza essa energia e claro que você tem que se sentir mais confiante. Rei de paus. A gente está falando aqui de uma carta com muito poder pessoal, uma carta segura de si, segura das decisões, uma carta que não fica pensando, que não fica ponderando, uma carta que analisa com responsabilidade, que fala, que tem comportamentos compatíveis com a sua função e com o que se espera. Então esse controle emocional, essa maturidade vai estar muito em alta no primeiro semestre. É importante que você utilize tudo isso a seu favor. Nossa, Velasque, mas que leitura incrível, não terão dias ruins, não terão desafios? Capricórnio, claro que sim, isso é para todos nós, para todos os signos, tá? Então o dia a dia, a realidade, ela continua acontecendo. É claro que você vai ter os desafios do dia a dia, é claro que você vai ter equipes que não se conversam, é claro que você vai ter problemas com pessoas, que você vai ter momentos que vai ter muitos desafios, mas não esqueça que a sua energia é de liderança, a sua energia ela é de proatividade, a sua energia é de resolução de problemas, inclusive para terceirizar funções. Se você está numa posição que não consegue resolver algo, você pode terceirizar, chama alguém, faz um grupo, movimenta, traz essa movimentação para as pessoas. Compreende o intrínseco do que eu quero dizer aqui? Você tem essa capacidade de movimentar as pessoas, de movimentar as multidões. 1, 2, 3, 4, 5 pessoas, ou até mesmo mais pessoas. Mas isso depende de você. Você tem que ser a primeira pessoa a acreditar em você. Se você acreditar em você, as outras pessoas vão te seguir. Já no segundo semestre, eu vejo você um pouco mais... O primeiro semestre é de muita expansão, tá, Capricórnio? É de muita conquista, expansão, reconhecimento. O seu nome vai ficar um pouco mais em alta, um pouco mais em pauta, as pessoas vão conhecer, vão reconhecer você, então isso vai acontecer bastante. Já no segundo semestre eu vejo você aqui um pouco mais, tem uma energia um pouco mais assim de conservadorismo, é como se você estivesse conquistando o status que você conquistou no primeiro semestre. Então o segundo semestre eu vejo você, rainha de espadas, né, muito mais calmo, muito mais tranquilo, mas muito mais dominante, dominando o seu espaço. Então você queria uma promoção, por exemplo, você foi promovido, agora você está naquele espaço da promoção, cuidando, se desenvolvendo, aplicando, negociando, fazendo a gestão das pessoas, fazendo a gestão da equipe, fazendo a sua autogestão, fazendo a sua autoanálise, tá bom? É muito importante que você tenha essa energia, não é a energia de retenção, mas a energia do controle daquilo que foi conquistado. Então digamos que no primeiro semestre você pensou em voltar a estudar, fazer um curso, fazer um aprimoramento,
e você começou a fazer esse curso. No segundo semestre, você mantém esse conhecimento e coloca ele em prática. Não é que o segundo semestre não vai ser de crescimento, mas ele vai ser muito mais de administração daquilo que você conquistou na primeira parte do ano. Então é sim um ano muito bom, muito positivo. No segundo semestre, justamente por causa desse desenvolvimento, justamente por causa dessa evolução que você vai ter no trabalho, que é uma perspectiva, que é uma energia que já está acontecendo, depende só de você usar isso a seu favor. Eu estou relembrando isso aqui na leitura. Claro que algumas pessoas não vão concordar com a sua forma de ver o mundo, tá, Capricórnio? Então, Rainha de Espadas, ela também tem aquela energia de que nem todos concordam com você. Mas você adquiriu um status, você adquiriu uma postura, você adquiriu uma referência. Então é importante que você saiba lidar com isso. Quanto mais em exposição você estiver, mais amigos você terá e muitas pessoas que não concordam com você também estarão ali no mesmo ambiente. Você vai ter que saber lidar com essas pessoas. A diferença é que você evoluiu para chegar no ponto de realmente conseguir lidar com todo mundo. Então, para quem está trabalhando regime CLT, tanto no primeiro quanto no segundo semestre, é um ano muito bom, é um ano muito positivo e realmente eu vejo aqui muitas aberturas de caminhos, principalmente por causa da carta do Mago. Vamos seguir aqui, Capricórnio, vamos para empreendedorismo. Pessoas empreendedoras. Quem são as pessoas empreendedoras? Pessoas empreendedoras são aquelas que geram a sua própria renda. Então pode ser que você seja o dono de uma empresa com 1000 funcionários, com 100 funcionários, com 3 funcionários. Pode ser que você seja o dono da sua empresa e só você tenha de funcionário, que é o meu caso. No meu caso, eu sou MEI. Então eu sou o meu chefe e eu sou o meu próprio funcionário. Eu gero a minha própria renda. Talvez seja o seu caso. Então, você está aqui no grupo dos empreendedores, sim. Você investe na internet, você investe numa loja física, você investe num e-commerce, você trabalha por conta, por si só, você é empreendedor. Então, esta leitura aqui é para você, tá bom? Lembrando que as pessoas que entraram o ano de 2023 empregadas e no meio do ano decidiram mudar. Não, eu decidi que agora eu quero ser dono do meu próprio negócio e eu quero empreender em X área. Automaticamente você pula para essa leitura de agora. Tá bom, Capricórnio? Vamos ver aqui então, respira fundo, concentra. Deixe as energias fluírem. Vamos ver aqui. Opa, achei que tinha desvirado, mas não desvirou. Agora desvirou. Nós desviramos aqui uns 5 de ouros. Vamos ver mais cartas. Vamos ver aqui. Como segunda carta, nós temos um As de Espadas. A primeira parte do ano, tá? Ela é muito mais administrativa para os empreendedores, é muito mais um período de adaptação, tá? Isso está saindo bastante nas leituras, tem a ver com a economia, tem a ver com o contexto do Brasil econômico que está aparecendo no ano de 2023. O 5 de ouros, ele fala muito sobre conservadorismo e sobre reter, tá? Por mais que você tenha aqui a carta do Mago falando sobre expansão, iniciativa, crescimento, essa expansão, iniciativa, crescimento, ela tem que ser muito mensurado numa zona de segurança. Então, o 5 de ouros, ele avisa assim, ó, você tem que tomar muito cuidado com as questões financeiras, principalmente. Não adianta você ter uma empresa enorme, com alto faturamento, com venda de serviços, com venda de produtos, mas se você não faz a gestão financeira. Se você não faz a gestão financeira, você poderá ter problemas financeiros. Ah, Velasque, mas a empresa está vendendo, a empresa está crescendo, a empresa está isso, a empresa está aquilo. Sim, mas se você não acompanha os relatórios, você vai poder ter uma surpresinha aí no futuro, tá bom? Então, 5 de ouros já traz esta informação. Muito importante. Se você é um microempreendedor, que é o meu caso, você tem que buscar o crescimento no primeiro semestre. Você tem que buscar diversificar a sua forma de comunicação, internet, presencial. Caso você pense em impulsionar algum tipo de publicação, propaganda, algum tipo de marketing do seu negócio, é importante que você expanda assim a consciência nesse sentido, tá? O empreendedor ele tem que estar sempre se renovando, se revitalizando, tem que estar sempre acompanhando o mercado. Aquilo que as pessoas falavam em 2014 não existe mais. Aquilo que as pessoas falavam em 2016 não existe mais. Aquilo que era o marketing digital em 2020 já está totalmente diferente. Aquilo que é a realidade em 2023 é em 2023 que a gente vai ter essas novidades que a gente vai estar buscando. E são pessoas que já estão trabalhando com essa mentalidade desde o ano passado. Então, assim, ó, busque essa evolução, busque esse aprimoramento, busque se adaptar ao mercado, às formas de comunicação, busque esse tipo de evolução
fazendo cursos, tendo novas experiências, aumentando o seu network, fazendo colaborações, collabs, sabe? Então esse tipo de expansão ela será sempre muito bem-vinda, mas não cometa riscos, principalmente no sentido fiscal e financeiro, tá? O 5 de ouros ele fala sobre possíveis perdas no futuro por falta de planejamento, por falta de acompanhamento, por falta de conhecimento. Então para você não errar nesta área, né? Por exemplo, assim, não tira um empréstimo tão alto sem que você tenha o cálculo de que vá realmente conseguir honrar com esse compromisso. Capricórnio, são informações muito importantes que eu estou trazendo aqui para você. São informações valiosas. Invista no seu conhecimento, invista na sua pessoa. Na empresa, invista no marketing, invista naquilo que você está em déficit, aquela parte da empresa que, puxa vida, precisa ser recuperada. E você sabe da sua empresa muito melhor do que eu, mas já temos esta energia. 5, a carta do mago fala para avançar caminhos abertos. O 5 de ouros fala para avançar com cuidado, principalmente evitando possíveis riscos, tá? Possíveis riscos financeiros. Isso no primeiro semestre. No segundo semestre, olha só, que mudança, que diferença. Capricórnio, no segundo semestre tem o As de Espadas, então é uma virada muito grande na economia, é uma virada muito grande nas possibilidades. Você pode ter um aumento de demanda consumindo o seu produto, o seu serviço. Você pode ter um aumento dos concorrentes na sua região ou na internet ou do seu produto ou serviço. E se você se preparou no primeiro semestre, então no segundo semestre você vai ter grandes ganhos, grandes destaques, grandes avanços, grandes desenvolvimentos com a sua empresa. Agora, se no primeiro semestre você ficou um pouco mais esperando as coisas acontecerem, que também é uma característica do mago, né? O mago, ele é um fazedor, ele é um realizador, mas o sentido, o obstáculo do mago é justamente ter iniciativas. Então, se você no primeiro semestre com a sua empresa, você ficou esperando as coisas acontecerem, não buscou o resultado, não buscou conhecimento, não aproveitou as oportunidades, não aproveitou as experiências, no segundo semestre vai ter alguma mudança econômica que pega, né, que chega até você, a sua empresa. Se você não está preparado, realmente aí os resultados não serão milagrosos, tá bom? Agora, se no primeiro semestre você investiu em você, fez curso, enfim, tudo aquilo que eu já expliquei, o segundo semestre ele será muito positivo porque nós temos o As de Espadas. O As de Espadas ele vai potencializar aquilo que você já criou. Ele vai potencializar aquilo que você já fez pelo seu negócio. Então, por isso, realmente, aproveite o primeiro semestre para você focar bastante e construir, projetar, planejar a sua empresa também para o segundo semestre, tanto o primeiro quanto o segundo. Vamos ver aqui, Capri, vamos para trabalho, recolocação profissional. Recolocação profissional são as pessoas que estão buscando recolocação profissional. Então, são aquelas pessoas que por algum motivo ficaram desempregadas, estão largando currículo, estão buscando emprego. E isso aqui pode acontecer tanto porque a pessoa pediu demissão ou porque ela já iniciou o ano de 2023 buscando recolocação profissional. Lembre-se sempre que o seu status ou é empregado ou é desempregado ou é empreendedor. Numa dessas três energias aqui, você estará, mesmo que você mude de uma energia para outra, tá bom? Porque pode acontecer, a pessoa perdeu o emprego e agora? Bom, daí cai automaticamente na leitura que eu vou fazer agora, que é a recolocação profissional. A pessoa decidiu empreender no seu próprio negócio, muda o status de recolocação e de trabalho, CLT, e vai para o trabalho de empreendedorismo. Então você vai mudando a sua energia. Vamos ver aqui, Capricórnio. Respira fundo, concentra. Para quem está buscando recolocação profissional, eu já adianto para você, a carta do mago traz uma grande abertura de caminhos, traz grandes possibilidades e vamos ver aqui as informações. Primeira carta, nós temos a energia do 7 de espadas. Como segunda carta, nós temos aqui o 2 de ouros. Então, a primeira parte do ano, o primeiro semestre, você tem muitas possibilidades e o que vai fazer realmente você ser efetivado, caso você esteja buscando recolocação no primeiro semestre, é o seu comportamento, a sua comunicação, a sua atitude. Se você vai para uma entrevista, possivelmente os recrutadores, os avaliadores estão buscando quem tem iniciativa, quem é o primeiro a falar, quem levanta a mão, quem pergunta.
Eles estão buscando uma pessoa com essa característica de iniciativa e velocidade. Velocidade no sentido de destreza, de falar rápido, de pensar, de argumentar, de devolver. Aquela pessoa que está um pouco mais tímida no processo seletivo, aquela pessoa que está um pouco mais pensativa, sabe? Essa pessoa já poderá estar perdendo algum tipo de pontos. Então é muito importante que num processo seletivo você fale o necessário, mas de forma rápida e assertiva. O que é o necessário? É aquilo coerente com a vaga. Então, digamos que você está fazendo uma entrevista para trabalhar com uma retroescavadeira. Você não vai falar de gestão financeira, você não vai falar de arquitetura, você vai falar de retroescavadeira, né? Dos cursos que você tem, das máquinas que você opera, daquilo que você já fez, qual a sua pontualidade, como que você chega no trabalho, em dias de chuva, em dias de calor, em situações de risco, em situações de contra-incêndio, sabe? Todos os cursos nesta área que você já fez. Então, tudo isso é pertinente e isso é importante você destacar. O que não é importante não precisa ser destacado, tem que ser coerente com a vaga. 7 de espadas também fala sobre destreza, agilidade e inteligência. Então é justamente essa inteligência do pensamento. Aí você falou, uma pessoa começou a falar, outra pessoa falou, tem dinâmica de grupo, você tem que se destacar de alguma forma. Tá? Então, Capricórnio, se você participar de um processo seletivo, na primeira parte do ano, nos primeiros meses ali, nos primeiros 6 meses do ano, lembre-se dessa leitura. É o destaque que vai fazer a diferença. Então, normalmente os recrutadores perguntam, quem quer ser o primeiro a falar? Você levanta a mão, eu quero ser o primeiro a falar. Com segurança. Entende? Eu vou ser o primeiro. Então, sempre se posicione desta forma, vai ser muito importante. Para as pessoas que vão buscar a recolocação, isso, nossa, voltando aqui à primeira parte, porque esse 7 de espadas, ele pode trazer uma situação muito... É como se você fosse finalista de uma situação. Então, a primeira etapa você passou, na segunda etapa você passou, aí você falou com o recrutador, falou com a moça do RH, o pessoal do RH, o rapaz do RH, aí você foi falar com o coordenador e agora você está falando com o diretor da empresa, o dono da empresa. Então, são etapas a serem seguidas, cada etapa importa. Cada parte do processo é importante. E o seu histórico fica lá. Então, é importante que você tenha esse discurso muito alinhado com você. Por isso que a segurança pessoal vai ser muito importante. No segundo semestre, nós temos 2 de ouros, então aí para as pessoas que estão buscando recolocação profissional, você pode encontrar mais concorrência na sua área, no seu mercado, ou até mesmo de bons concorrentes. Aí assim, é quando você chega para fazer uma entrevista com várias pessoas, uma dinâmica de grupo, e aí alguém levanta para falar primeiro e aquela pessoa dá um discurso, puxa, dá um show, sabe? Você olha e pensa assim, ih, rapaz... Aí depois levanta outra pessoa do lado, é outra pessoa que vai lá, tem vários currículos, estudou fora do Brasil e fez um monte de pós e não sei o que, aí você fica pensando, puxa vida, será que eu tenho chance? Sim, você tem chance, tá, Capricórnio? Se for coerente com a sua vaga, né, se tem o bom senso aqui, se você está indo na vaga correta, claro que você tem todas as chances aqui, justamente por causa da carta do mago. Mas você pode encontrar um pouco mais de concorrência na segunda parte do ano. Eu vejo muitas pessoas do signo de Capricórnio começando a empreender no segundo semestre, tá? Justamente porque estão procurando emprego na primeira parte do ano, possivelmente estão com dificuldade de encontrar, se destacar, ou é muito longe, ou o salário é muito baixo, ou o benefício não é positivo, ou tem algum contraponto que me faz pensar se realmente eu quero essa vaga, porque não é bem a vaga que eu queria, mas foi a vaga que surgiu. Então eu vejo realmente muitas pessoas de Capricórnio começando a empreender na segunda parte do ano. Aqueles que realmente querem uma recolocação profissional, eles vão estar passando por esse tipo de avaliação um pouco mais demorada, possivelmente por causa da concorrência, ou até mesmo algum tipo de prova, concurso público, né? Daí cai no 2 de ouros. O 2 de ouros ele é um processo mais administrativo, um processo mais lento. Você que vai fazer uma prova no segundo semestre, você até pode esperar a aprovação, desde que você vá fazer a prova, tá? Tem que ir fazer, tem que preencher lá a prova. Mas ainda assim um processo administrativo lento, demorado, possivelmente, se for questões de provas, avaliações, pode até ser mudado a data da resolução da finalização para o ano que vem, 2024 inclusive, tá? Por causa desse 2 de espadas. Mas tudo é possível, tá, Capricórnio? É possível sim você ser efetivado na segunda parte do ano, só que vai encontrar aí uma dificuldade, possivelmente com outros concorrentes
ou uma disputa, 10 pessoas para uma vaga, 50 pessoas para uma vaga, sabe? Algo realmente do mercado, justamente por causa das mudanças que a gente vai ter em 2023 na parte da economia. Vamos seguir aqui então, Capricórnio, vamos para a espiritualidade, respira fundo, concentra. Espiritualidade é uma parte muito importante da leitura. Capricórnio, eu criei este método especialmente para fazer esta leitura especial de final de ano. Então este aqui é um método que respeita a geometria divina, que respeita o fluxo oracular, que tem o início, que tem o meio, que tem o fim, que tem a abertura, que tem o fechamento. Então a energia que gira neste método que eu criei aqui, ela está trazendo as informações exatamente corretas e as previsões para o ano de 2023. É importante incluir nesse tipo de leitura a espiritualidade. A espiritualidade ela é como um pilar central que sustenta toda a nossa leitura, porque nós temos o início, o meio e o fim. E a espiritualidade ela é uma energia que permeia todas as cartas. Então, a partir de agora, fica muito mais fácil, é muito mais possível entendermos o porquê de algumas questões, o porquê de que algumas coisas vão acontecer da forma que vão acontecer. Quando eu falo de espiritualidade, eu não estou falando sobre religiões, tá? Então, eu estou falando sobre energia. Se você vai no centro espírita, se você vai na missa, se você vai no culto, se você tem a sua religião, se você gosta de ligar seu incenso, sua vela, acender, né? Se você gosta de mexer com pedras, com reiki, se você gosta dessas energias, é tudo isso que eu estou falando, tá? Claro, adapte esta leitura à sua realidade, à sua doutrina, né? À sua energia. Mas é disso que eu estou falando, não é especificamente de uma religião, tá? Mas do processo energético em si. Então vamos ver aqui. Capricórnio, respira fundo, concentra. Deixe as energias fluírem. Vamos ver aqui as energias para espiritualidade. Já lembrando, tá, que a carta do mago fala sobre uma busca, fala sobre um encontro, fala sobre uma evolução, um aprimoramento, fala sobre uma aproximação da espiritualidade, fala sobre um desenvolvimento mediúnico, energético, intuitivo, tá? Então ele dá toda a iniciativa para isso. Se você pode mudar, inclusive, de filosofia religiosa durante o ano de 2023, você pode se aproximar de pessoas que têm envolvimento com outro tipo de energia e se interessar por isso. Então, você vai ter uma abertura, não é curiosidade, tá? Não é curiosidade, mas você vai ter uma abertura e uma oportunidade para se aproximar de outras filosofias, o que é maravilhoso, tá, Capricórnio? Porque tem mais conteúdo, mais experiência, uma outra visão sobre a questão energética, vai agregar mais informações para você. Mas agora vamos ver direitinho aqui na leitura. Eu só queria acrescentar essas informações antes de tirar as cartas por causa da carta do mago. Então vamos ver aqui, Capricórnio, como primeira carta, temos a energia do 9 de copas e como segunda carta nós temos aqui um cavaleiro de paus. Veio para reforçar essa busca que eu estava falando para você, tá bom? Então realmente se confirma ali o que eu havia dito na primeira parte do ano, 9 de copas com o mago. Na questão espiritual é uma aproximação sua com a espiritualidade, com a sensibilidade, com a intuição. Possivelmente você vai ter pessoas próximas de você. De alguma forma essas pessoas vão chegar até você, porque não é o acaso, já tá saindo aqui que isso vai acontecer, e essas pessoas vão convidar você para conhecer algo diferente. Talvez para você falar com outras pessoas, ou sentir algum outro tipo de energia, ou realmente se interessar mais por cristais, por chakras, ou de repente você já entende os chakras, né? Mas daí você vai se aprimorar mais, tem os outros meridianos, tem outros chakras no nosso corpo, não é só o central, existem muitos outros aqui. Talvez você se aprofunde mais nisso. Pessoas, por exemplo, que já têm iniciação no Reiki, terão possibilidades de se aprofundar muito mais nessa energia, terão a oportunidade de se aproximar do pêndulo, da radiestesia, radiônica, compreende? Então tem uma evolução, tem uma expansão de consciência aqui que envolve a parte espiritual. Sobre religiões em si, tem uma aproximação muito mais acontecendo no primeiro semestre. Essa aproximação é tanto uma busca sua
por algo espiritual, por uma proteção, por uma dica, por uma intuição. Pessoas que têm mediunidade vão ficar muito mais afloradas no primeiro semestre. Bom, se bem que lá no segundo semestre também. Muito mais no segundo semestre, mas esse processo mediúnico começa no primeiro. A sua intuição, possivelmente algumas pequenas premonições. Quem já tem histórico de premonição vai ter um aumento de sonho lúcido, premonição, sensibilidade, sexto sentido, sétimo sentido, oitavo sentido, ou seja, uma transcendência muito grande. E agora que deu para entender muita coisa, tá? Todo esse processo profissional ele está ligado ao seu momento mediúnico, sim. Religioso, espiritual, tá? Dessa parte energética que você se intensifica. E o segundo semestre, Cavaleiro de Paus. Então, Capricórnio, olha, você vai ter um aumento de sensibilidade, porque é um naipe de paus. Então, você vai ter um aumento de sensibilidade, antes de você chegar num lugar. Ó, bastante atenção, essa parte aqui é muito interessante. Antes de você chegar num lugar, você vai sentir o ambiente, você vai sentir as pessoas. Quando você começar a falar com uma pessoa, você vai perceber, é difícil de explicar, porque isso é uma sensação. Você vai ter a sensação da verdade, da mentira, do engano, você vai ter a sensação de ser um bom negócio, de não ser um bom negócio, você vai sentir, é quase que uma telecinésia, sabe? É algo muito transcendental, porque a gente está combinando mago com 9 de copas e cavaleiro de paus. Então isso vai ser muito forte. Se fosse uma pilha, você seria uma pilha muito potente, irradiando esse tipo de energia, mas ao mesmo tempo recebendo também. Então essa energia ela vai ser muito positiva para você, muito mais no segundo semestre, tanto para afastar você de algumas situações, de algumas pessoas, quanto para aproximar você de algumas situações, de algumas pessoas. Então o que vai acontecer muito, principalmente no segundo semestre? Você programou uma viagem, você programou um encontro, você programou algo para a sua vida e naquele dia choveu, furou o pneu do carro, você não conseguiu ir, deu uma greve geral, parou a rodovia, não sei, estragou o trem, alguma coisa aconteceu. E você não foi. Aí você, puxa vida, mas eu queria muito ter ido, eu me programei para ir. É o lado espiritual livrando você de algumas situações. Então, confie muito na sua espiritualidade, tá? Se você já tem essa característica de busca por espiritualidade, pelo esotérico, pelo esoterismo, pelas pedras, pelo tarô, pela astrologia, pela numerologia, sabe? Se já tem essa busca pela transcendência, ou no seu culto, na sua religião, se aproximando da sua religião, de Deus, do Criador, daquilo que você acredita. Intensifique isso, tá, Capricórnio? Porque existe uma conexão muito forte chegando durante o ano todinho de 2023. Se você realmente se entregar, se você estudar, porque a doutrina espírita se estuda, quanto mais se estuda, mais se desenvolve a mediunidade, mais se desenvolve a sensibilidade. Pessoas que não estudam também, mas aquelas que estudam, elas começam a entender os fenômenos, então isso acaba atraindo, acaba transformando numa aceitação melhor, né? Sabe lidar com esse tipo de característica. Ou da sua própria religião, tá bom? Então, onde você vai, sinta-se bem, dê mais atenção a isso, porque vai com certeza trazer um resultado muito bom e muito positivo para você. Capricórnio, vamos seguir aqui a nossa leitura então. Vamos para a leitura de relacionamentos. Leitura de relacionamentos eu faço em 2 partes. Primeiro eu faço uma leitura para os solteiros. Eu vou explicar. Pessoas solteiras são aquelas pessoas livres e desimpedidas. São aquelas pessoas que até podem estar ficando com alguém, mas que não assumiu nada sério ainda. Então tá ficando com a pessoa ali uma semana, um mês, um ano, mas não oficializou como namoro. Na sequência eu vou fazer uma leitura para quem está namorando, noivo e casado, que é uma energia totalmente diferente. Aí algumas pessoas me perguntam: Velasque, eu tô ficando com o meu namorado há 5 meses. A gente tá namorando ou a gente tá ficando? Então assim, ó, existiu a data do pedido de namoro? Tem essa data? A data é o que define. Então isso aqui é regra básica para todos, né? Tem a data, o pedido do namoro, então antes do pedido de namoro, era solteiro, depois do pedido de namoro, da oficialização, todo mundo sabe, então realmente passou a ser namorando, né? Ou noivo ou casado, mas tem que ter as datas. É impressionante, Capricórnio, como essa questão de datas mudam as energias. Você pode ver o dia 31 de dezembro e o dia 1º de janeiro. Olha a energia diferente que tem. E são 2 dias. É 1 minuto, é 1 segundo que separa um dia do outro.
Você já tinha pensado nisso? É 1 segundo. Quando virou o relógio, pum, já é outro dia. Mas a energia daquele momento, daquele 1 segundo é muito forte. Ele tem uma troca, uma egrégora muito profunda acontecendo. O mesmo conceito acontece no namoro. Então, quando as pessoas estão solteiras, é uma energia. Quando elas começam a namorar, é outra. Quando elas noivam, é outra energia. Quando elas se casam, é outra energia. Então, quem casou já aí sabe, né? Um dia antes do casamento é uma energia, um dia depois é totalmente diferente. Então, claro que cada caso é um caso, mas por via de regra, tá, Capricórnio, seguimos esta lógica aqui. Esse conceito. Vamos ver aqui para os solteiros. Respira fundo, concentra. Deixa a energia fluir. Opa, caíram algumas cartas aqui da minha mão. Desvirou o 10 de ouros. Então é a primeira carta. As outras 2 cartas eu estou colocando aqui de volta. Não sei quais são. Não desviraram. Então nós temos um 9 de ouros para primeiro semestre. É interessante aquele 9 de ouros ali, hein? E para o segundo semestre, para os solteiros, nós temos aqui um 4 de paus. Lembrando que se você iniciou o ano solteiro, solteira, esta leitura é para você. Se você começar a namorar durante o ano, você passa para a leitura de namorando, noivo e casado. E claro, se você iniciou o ano namorando, noivo ou casado e terminou o seu relacionamento, então automaticamente você cai nessa leitura de solteiros aqui. A primeira parte do ano ela vai ser de muitas possibilidades, tá? De conhecer pessoas, inclusive pessoas do seu passado podem estar voltando. Tem muitas pessoas de Capricórnio que voltam a namorar com esse relacionamento, por exemplo. Então, puxa vida, um dia era namorado, um dia era noivo, um dia era casado, mas aí terminou. Terminou de forma oficial. Cada um foi viver a sua vida. Não é aquele o tempo, vamos dar um tempo. Não. Terminou, terminado. E agora, possivelmente, no primeiro semestre, voltam a se falar. Tem uma grande possibilidade de reatar essa relação. Mas não fique esperando, tá, Capricórnio? Apenas a pessoa do passado. Não fica esperando, tá bom? Tem uma energia de 9 de ouro. Tem uma energia do 9 de ouros. 9 de ouros ele é o retorno positivo de algo que já foi construído. Então ele é uma volta de algo que já aconteceu. Mas ao mesmo tempo ele pode ser um retorno do universo pelo seu momento de vida, pela sua mediunidade, pela sua espiritualidade. Por isso que a espiritualidade é importante aqui na leitura. Como você está num momento de busca, de crescimento, de evolução, de novos ciclos, 2023 é novo ciclo. 2022 finalizou uma energia muito forte. 2022 fica em 2022. Tá bom? Cadeado e lacrado. Agora 2023 é um caminho totalmente aberto. Eu falei isso no início da leitura. Então, pense sobre isso, tá, Capricórnio? Pense sobre novas possibilidades. Tem novos pretendentes chegando, tem novas oportunidades de relacionamentos, tem aqui reatar o relacionamento, e aí o reatar relacionamento eu preciso fazer uma observação sobre o bom senso. Não adianta você, Capricórnio, querer reatar com uma pessoa que já está casada. A pessoa nem fala com você. Não adianta você assim, mas o meu ex, eu amo ele, ele vai voltar. Aí vai ver a realidade, o ex está casado, feliz da vida com a esposa e com filhos lá. E nem fala com você. Então, puxa vida, nesse caso não é. Bom senso, Capricórnio, tem que ter bom senso, tá? Nesse caso não é. Então, não é porque tem caminhos abertos aqui que a outra pessoa é obrigada a voltar. Ela vai voltar se ela quiser. Se ela tiver afim, se for recíproco. Sem forçar. Sem obrigar a pessoa, né? Sem forçar, sem ter nenhum tipo de persuasão, pressão. Não, é no voluntariado mesmo. Então, puxa vida, eu pensei melhor, quero voltar com você, sabe? Aí volta a se falar. Então, é nesse sentido. Se você vai ficar com uma pessoa que já está namorando, que já está noiva, que já está casada, aí você vê bem, né, Capricórnio? Porque aí já são indicativos do universo que talvez não comece certo, talvez não termine certo, tá? Então, bastante atenção. Não é porque tem caminhos abertos que tudo vai se realizar. Não esqueça que para um relacionamento dar certo, no mínimo tem que ter 2 pessoas envolvidas. E as 2 pessoas têm que querer, porque senão uma vai namorar e a outra não. E aí fica aquela relação onde eu me dou, onde eu corro atrás, onde eu ligo, onde eu me preocupo e a outra pessoa não tá nem aí. E tem muitos relacionamentos que são assim. E acredito que você não queira um relacionamento assim. Você quer uma pessoa que se importe com você. Então aproveita os caminhos abertos, tá, Capricórnio? Aproveita essa boa energia que vai livrar você de algumas pessoas, vai atrair outras pessoas. Confia na espiritualidade. Não esqueça que você tem muito livre-arbítrio, que você tem total livre-arbítrio este ano aqui com a carta número 1 do Mago.
Então utilize toda essa energia a seu favor. Se você está se prendendo a uma pessoa que não lhe faz bem, uma pessoa que traz ansiedade, uma pessoa que, não te deixa tranquilo, puxa vida, tem todo um caminho se abrindo, Capricórnio. E você vai perceber isso no primeiro semestre, tá bom? Então é muito boa leitura para quem está solteiro, sim, só que você tem a responsabilidade de conduzir a sua vida. Então a energia é uma, mas você ainda é responsável pelas suas escolhas, tá bom? No segundo semestre, nós temos o 4 de paus. Aqui o 4 de paus ele é muito importante porque ele vai ser aquele momento onde você reorganiza a vida, mesmo você estando solteiro, tá, Capricórnio? Ou você pode estar ficando com alguém, ou pode estar quase começando a namorar, ou realmente já está se preparando para o namoro. Mas ainda assim, ele é um momento onde você repensa algumas questões da sua vida. É um momento onde você vai ter grandes insights. O que eu vejo aqui? Eu vejo muitas pessoas tentando voltar com ex no primeiro semestre e fica aquela situação que eu defini, que eu falei agora aqui na leitura, do vai, não vai, corresponde, não corresponde, evolui, não evolui. E aí no segundo semestre você para e pensa, puxa vida, eu acho que eu estou perdendo tempo. Puxa vida, sabe? Então tem aquele insight. E esse insight ele tem a ver com a sua vibração, tem a ver com a sua energia esotérica, espiritual, energética, que ajuda você a enxergar alguns sinais do universo que estão chegando. Então o 4 de paus ele é muito bom para os solteiros no sentido de se restabelecer, se reencontrar, meditar, olhar para o lado de dentro, separar aquilo que você merece daquilo que você não merece, aquilo que você quer daquilo que você não quer. O segundo semestre ele é muito bom para o amor próprio, ele é muito positivo para você voltar a se amar ou para você se amar ainda mais, para você recuperar a sua autoestima. Então, o segundo semestre ele é um trabalho muito mais interior, como consequência da espiritualidade ajudando você nesse desenvolvimento, do que o primeiro semestre. O primeiro semestre ele é muito mais do vamos decidir como fazer e o que fazer. E o segundo semestre é como administrar as escolhas que foram feitas no primeiro semestre. Muito importante aqui também para os solteiros, que eu ia falar aqui, nós temos aqui a carta do mago, espiritualidade, 9 de ouros e 4 de paus. Então, realmente, sim, claro, para os solteiros, aqueles assim, puxa vida, Velasque, eu quero só me divertir, quero só curtir a vida, fazer festa, conhecer gente, eu quero só realmente aproveitar. Nesse caso, Capricórnio, caminhos abertos. Principalmente na primeira parte do ano, primeiro semestre. Você vai ter muitas oportunidades de sair, conhecer pessoas, o meio social vai estar muito em alta, você vai perceber isso, tá? Tem a ver com a sua energia também, mas conforme a sua energia evolui, os seus insight é aquela brilho, aquela viradinha de chave, aquele mudança de conceito também vai evoluir. Então no segundo semestre talvez você esteja um pouco mais pensativo assim, puxa vida, o que eu tô fazendo, o que eu quero? Que é o 4 de paus, né? Que é aquele momento de pensar, se organizar, pensar no futuro. Puxa vida, eu curti tanto a minha vida, eu tô curtindo tanto, será que é isso que eu quero? Então poderá haver momentos assim mais introspectivos no segundo semestre. Para quem está namorando, para quem está noivo, para quem está casado, vamos ver aqui a leitura, Capricórnio. Lembrando que desvirou a primeira carta aqui, desvirou o Cavaleiro de Espadas. Lembrando que se você começou o ano solteiro e começou a namorar, então automaticamente você muda para a leitura que eu vou fazer agora. E se você começou o ano namorando, noivo e casado e por algum motivo terminou o relacionamento, automaticamente você está na leitura dos solteiros, tá bom? Vamos ver aqui, respira fundo, concentra. Como segunda carta, né? A primeira já saiu ali, o Cavaleiro de Espadas. Então, como segunda carta, nós temos o 10 de ouros. Primeira parte do ano muito agitada, muito intenso, muita intensividade. Não vejo a questão do altos e baixos, tá? Então não é nesse sentido a intenção, tá, Capricórnio? Mas eu vejo aqui uma conexão entre as duas pessoas no sentido de tomada de decisão, no sentido de ver o futuro. As coisas vão mudar, você está num período de mudança. A carta do mago fala sobre novos inícios, fala sobre novos ciclos. E a decisão do casal, a decisão de vocês, ela é muito importante sobre o futuro. Como que vocês vão se organizar, como que vocês vão se planejar. O Cavaleiro de Espadas é uma carta que vence, é uma carta vencedora, é uma carta de êxito, é uma carta de sucesso. Mas também é uma carta que faz tudo acontecer muito rapidamente. Então, espere mudanças positivas na primeira parte do ano. Espere mudanças
mudança de todo tipo, pode ser mudança de carro, de casa, de mentalidade, pode ser uma mudança da forma de ver a vida, pode ser uma mudança na rotina, mudança de horários, pode ser uma mudança física, geográfica, vai morar em outro lugar. Então tem essas mudanças muito rápidas acontecendo, algumas mudanças serão inesperadas, mas ainda assim tem o domínio do casal. É uma energia muito boa, Cavaleiro de Espadas, embora em alguns momentos tenha alguns conflitos, mas isso faz parte do dia a dia. Todo mundo que está num casamento, um noivado, um namoro, né, passa por isso, os famosos, né, altos e baixos da relação, mas ainda assim com uma característica muito positiva. O primeiro semestre ele é muito mais de adaptação, mudanças e buscas. Então espere um primeiro semestre bastante movimentado, tá, Capricórnio? Já o segundo semestre é 10 de ouros. Então o segundo semestre ele é muito mais estável, ele é muito mais para a realização concreta. Tudo aquilo que queria ser feito no primeiro semestre foi criado, foi planejado, foi acordado, foi direcionado, a busca começou, mas é no segundo semestre que vai se realizar. Então nós temos aqui a solidez do segundo semestre, pessoas que no primeiro semestre estão planejando filhos, por exemplo, vamos ter o filho, vamos ter o segundo, vamos ter o terceiro, vamos ter o quarto filho, né? Vamos aumentar a família. Então tudo isso é planejamento do primeiro semestre. Velasque, mas tem pessoas que vão engravidar no primeiro semestre? Claro que tem, gente, é claro, isso é uma leitura geral, tá? Mas o grande macro mesmo vai planejar as mudanças que vão acontecer na vida. Claro que tem pessoas que a gestação vai chegar, então isso é muito normal, é muito característico também. E está dentro dos novos ciclos, né, Capricórnio? Está dentro da carta do mago, está dentro das mudanças, está dentro das novidades, está dentro dos novos inícios, é o início de uma vida, é o início de uma gestação, o início do descobrimento que mais alguém está chegando na família. Então, puxa vida, é um momento muito bonito, uma característica muito boa. Mas é no segundo semestre que realmente vai ter a solidificação, o controle, vai ter o domínio sobre algumas situações. Então, digamos que lá na questão profissional tinha muitas mudanças, instabilidade, estava mudando, estava querendo empreender, estava investindo, estava fazendo curso, estava na faculdade, estava correndo, buscava filho na escola, levava familiar no médico, ia na UPA, ia não sei aonde, fazia... Primeiro semestre muito corrido. Aí quando chega no segundo semestre, estabilizou, acalmou, entrou no ritmo, tá tudo controlado, tá tudo dominado, os horários, a logística da família tá muito mais em ordem. Aqui também fala sobre não é um conforto financeiro, mas uma característica de domínio financeiro, tá, Capricórnio? Uma estabilização na questão financeira do casal, nas dívidas. Bom senso, né? Bom senso. Se você ganha X, você não pode gastar 2X. Se você ganha X e gasta 2X, eu tenho uma má notícia para lhe dar. Aí realmente você vai aumentar exponencialmente as suas dívidas, tá, Capricórnio? É importante que você mantenha o controle financeiro dentro do possível, dentro do bom senso. Se você mantiver essa característica de controle financeiro, então haverá a estabilidade e o saldo, a finalização de algumas dívidas, ou pelo menos o controle, o recontrole financeiro. Mas lembre-se que a carta do mago permite tudo. Ela pode ter tanto o saldo da dívida a partir de uma política de doutrina, né, gastar menos, enfim, cortar gastos, cortar o supérfluo, como a falta dessa doutrina, a falta dessa responsabilidade também poderá aumentar os gastos. Mas eu vejo aqui, para o casal, a grande maioria dos fatores se organizando de uma forma positiva e muito bem controlada, muito sólida, como se realmente o casal estivesse junto, focado no desenvolvimento, nos planos, se ajudando. Então, o segundo semestre ele vai ser muito mais positivo. Vamos ver aqui, Capricórnio, sobre judicial. Judicial eu falo sobre processos judiciais. E claro, é para aquelas pessoas que estão envolvidas com processo judicial. Mas assista a leitura, tá, Capricórnio? Por quê? Porque se você inicia o ano de 2023 processando ou sendo processado, envolvido com algum processo, essa leitura aqui ela é para você. Mas, digamos que você inicia 2023 sem estar envolvido com processos. Mas, durante o ano, você se envolveu com processos. Então, automaticamente, você cai aqui nessa leitura, tá bom? Vamos ver aqui, respira fundo, concentra, deixa a energia fluir. Vamos ver as cartas. Capricórnio. Nós temos aqui a energia de um 8 de paus.
E segunda carta, nós temos aqui um As de Ouros. Então espere mudanças para o primeiro semestre em questões de processo, tá? Pode ser o início ou finalização do processo. A finalização do processo não significa causa ganha. A finalização do processo não significa que poderá ter algum tipo de benefício ou entrada de dinheiro para você. Ao mesmo tempo, se você tem um processo muito longo na justiça, que está lá 5, 10, 15, 20, 30, 80 anos esperando, né, a justiça andar, você poderá ter alguns avanços já no primeiro semestre. Então, o primeiro semestre, o 8 de paus, ele traz uma evolução também do processo. Pode ser um processo reaberto, pode ser uma nova testemunha, pode ser um novo documento que chega, enfim, pode ser uma novidade, pode ser o juiz que reabriu o processo, deu uma olhada e agora ele compreendeu que o trâmite correto seria ir para tal direcionamento. Então, tem novidades nesse sentido chegando. O segundo semestre, tá? Ele é muito mais positivo para causas ganhas, positivas para você, entrada de dinheiro, acordos positivos ou até mesmo inícios de processos. Olha que interessante, né? Capricórnio, talvez você tenha envolvimento com processos no segundo semestre. O As de Ouros com o Mago traz bastante essa energia, tá bom? Então, tanto você tendo a iniciativa de processar, né, buscar os seus direitos, quanto alguém se sentindo ali lesado por algum motivo e entrando em processo em relação a você. Então, pode ter inícios de processo no segundo semestre, tá bom? Se você não quer ser processado, claro, se cuide bastante, né? Aquilo que é publicado, aquilo que é dito, aquilo que é exposto e tal, porque tem um mago com As de Ouros aqui, então pode significar sim inícios de processos, como a finalização positiva também, tá? Para quem está buscando a aposentadoria, o segundo semestre ele vai ser muito mais positivo. O primeiro vai ser muito burocrático, vai ser muito lento. Pessoas que querem se aposentar, se tiver tudo em dia, né? Não adianta ter 22 anos e querer se aposentar de vida, né? 22 anos de vida, quero me aposentar, não vai conseguir, o INSS não aceita. Tá bom? Mas quem está compatível, quem está na idade, quem contribuiu, quem está tudo em dia, aí possivelmente vai precisar de um advogado para esse processo também, mas ele tem aí a característica de causa ganha até o final do ano, tá bom? Que é o As de Ouros. Vamos ver aqui, Capricórnio, vamos para a saúde e um aviso legal. Capricórnio, consulte o seu médico regularmente. É o seu médico, o seu psiquiatra, é o seu oftalmo, é a sua psicóloga, é a sua nutricionista, é o seu fisioterapeuta. São as pessoas dessas áreas, as especialistas, tá, em cuidar da sua saúde, em passar o tratamento, em receitar os remédios para você, em acompanharem você, tá? Então essas são as pessoas indicadas. É claro que o tarô sempre traz informações importantes aqui. É importante você acompanhar essa leitura sim, porque ela vai trazer alguns avisos, não sei, vai trazer as informações, né? Pode ser aviso, pode ser orientação, pode ser previsão, pode ser tudo aqui. Mas não deixe de consultar o seu médico regularmente e mantenha os seus exames em dia, tá bom? Capricórnio, vamos ver aqui, respira fundo, concentra, deixa as energias fluírem. Como primeira carta, nós temos aqui a energia do 4 de copas, e como segunda carta, nós temos aqui a energia do 2 de copas. Se você está fazendo algum tratamento, tomando algum remédio, fazendo alguma terapia, de repente algum acompanhamento psicológico, enfim, se você já está num processo de busca, de cura, de revitalização, tem muitas oportunidades positivas chegando para você no primeiro semestre, até mesmo para você adiantar esse processo, tá? Então, enfim, aí a pessoa que acompanha você, ela vai passar as dicas, as informações, ela vai passar a orientação, ela vai prescrever para você da forma correta. Inclusive pessoas que estão buscando o peso ideal ou que estão indo na academia, toda essa parte de saúde que mexe com o corpo, desde tomar remédio, fazer um tratamento, fazer uma fisioterapia ou fazerem mudanças no sentido físico mesmo, né? Fazer um esporte ou uma academia aeróbica, enfim, nesse sentido, tá? O 4 de copas ele fala de oportunidades que chegam para você, mas é como se você tivesse desacreditado no que está sendo passado para você como orientação ou sobre o processo. Aí você pensa assim, nossa, eu estou indo na academia há 3 dias e ainda não vi o resultado. Não vou mais. Então, você tem que ir na academia e por 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses para começar a ter um bom resultado visual no corpo, se for isso. Se for um tratamento, você precisa dar continuidade no tratamento. Velasque, mas é o 3º mês e eu não vejo melhora.
fale com o seu médico para que ele mude o tratamento, tá? Ou ele vai orientar você, não, você está fazendo certo, continua que vai dar certo. E Capricórnio, vai dar certo mesmo, tá? Porque no segundo semestre nós temos o 2 de copas. Então, o primeiro semestre ele é um pouco mais desacreditado mesmo. Você vai ter aquela sensação de, eu tô fazendo, não tô evoluindo, eu tô me dedicando, parece que não cura. Eu curei um problema no joelho, apareceu um problema no ombro. Eu curei o problema do ombro, apareceu um problema no dedo, sabe? Então é aquela busca por um algo a mais. Pode ter uma questão psicológica envolvida, tá? Pode ter uma questão de inconsciente, né? Envolvida aqui também, mas aí, claro, a pessoa responsável vai orientar você. Agora, no segundo semestre, não. No segundo semestre, você está mais aberto à recuperação. Os procedimentos, não é que eles vão funcionar melhor, mas você vai ter um resultado melhor. E isso pode ser por causa do clima, por causa da época do ano, isso pode ser por causa das alterações climáticas, enfim, alguma coisa nesse sentido. Ou alguns eventos que deixam você mais tranquilo, mais calmo, e a recuperação do corpo vai acontecer. Claro que temos aqui a parte energética e espiritual ajudando. Então, no segundo semestre, como você tem toda aquela vibração do Cavaleiro de Paus, lembra que eu falei? É claro que isso também vai ajudar nos entendimentos da sua recuperação, tanto psicológica quanto física, né? Uma questão óssea, né? do nosso corpo físico. Então, a recuperação ela vai ser muito mais evidente, muito mais rápida no segundo semestre. Mas como consequência dos procedimentos que você fez no primeiro semestre. Por isso que é muito importante, tá? Continuar seguindo a orientação que foi passada para você. Capricórnio, vamos para a nossa última carta aqui da leitura. Então essa última carta ela é muito importante também, tá? Essa última carta aqui é a que traz a energia de fechamento para nós e que dá as orientações finais para então entendermos como será o seu ano. Eu já digo para você, o seu ano vai ser de muitas aberturas, muitas conquistas, muitos sucessos, muitas experiências. Você vai ter uma grande evolução energética e espiritual acontecendo no ano de 2023. Você acreditando ou não, né, você estando próximo dessa realidade ou não, essa energia ela vai chegar para você, porque já é aqui um processo que já está desenhado. É claro que você vai ter muitos aprendizados e muito avanços. Vai ficar muito claro o primeiro semestre do segundo. Vai ficar muito fácil definir, puxa vida, o primeiro semestre aconteceu isso e o segundo semestre aconteceu aquilo. Então, vai ter uma grande divisão energética entre os dois. E é muito positivo porque traz caminhos abertos para você. Vamos ver a última carta da leitura. Respira fundo, concentra, Capricórnio. Vamos ver aqui a energia final, os conselhos finais, então. E Capricórnio, aqui nós temos a carta da Torre. Olha, é o ano de mudanças, tá? Algumas pessoas têm medo da carta da Torre, mas puxa vida, a carta da Torre, dependendo da posição que ela está, ela pode ser muito ruim. Dependendo da outra posição que ela está, ela pode ser muito boa. Nesse caso, aqui ela é o fechamento da nossa leitura. Ela veio para confirmar o ano importante que vai ser 2023. É um ano de mudanças, é um ano de construção, um ano de reconstrução. Você tem essa energia principal, que é a carta do mago, que eu falei para você que são as inúmeras possibilidades em aberto, onde você tem a característica, onde você tem a responsabilidade de conduzir a sua vida, tomar as decisões. E claro que pelo meio do caminho, pela jornada de 2023, as mudanças vão acontecer. É claro, não tem como você evoluir, iniciar o ano e finalizar o ano da mesma forma. Se você evoluiu, o ano ele termina diferente. Se você começou de um jeito e terminou do mesmo jeito, houveram altos e baixos, mas não houve mudanças. Nesse caso aqui, haverão mudanças, serão mudanças concretas. É a sua forma de ver o mundo, é a sua forma de evoluir, é a sua forma de falar com as pessoas, é a sua forma de conduzir os processos, é a sua forma de lidar consigo mesmo. Então, alguns entendimentos chegarão para você. Claro que vai ter muitos acontecimentos acontecendo no ano, né? São 300 e poucos dias, é muita coisa acontecendo, mas os eventos, eles chegam para te trazer uma nova oportunidade. Lembra que eu falei que a espiritualidade vai afastar você de alguns lugares? Vai afastar você de algumas situações? Vai afastar você de algumas pessoas, querendo ou não? Pois então, é justamente no sentido de livramento. E a carta da Torre vem realmente para trazer essa informação do desprendimento, ou seja, 2022 ficou lá para trás, 2023 é o recomeço, é a reconstrução, 2024 é uma outra história totalmente diferente. Então,
esteja preparado para essas mudanças muito fortes na sua vida. No trabalho tem uma grande evolução, uma grande mudança de conceito, tá? Como se você realmente mudasse uma chave sobre o seu potencial, e isso é muito importante. Para os empreendedores vai ter uma grande mudança no sentido de experiência, controle, autonomia, gerenciamento e novos conhecimentos. Você vai precisar conhecer coisas novas, você vai precisar, o próprio mercado, o próprio negócio vai fazer com que você evolua. E esse é o desprendimento. Então, a carta da Torre chega aqui de uma forma linda, maravilhosa, confirmando o que a gente falou aqui na leitura e trazendo essas possibilidades da carta do Mago. Para quem está buscando recolocação profissional, aqui você vai ter que se desprender principalmente de algumas inseguranças, de alguns medos que você tem, de repente falar em público, se expor, falar sobre você, sobre o seu passado, se apresentar. Então você vai ter que desenvolver isso ao longo dos processos de recolocação profissional, né? Vai numa entrevista, vai na outra. Quando você vai na quinta entrevista, puxa vida, ele segue o mesmo roteiro. Então você já está mais safo nesse sentido, vai ficar muito melhor. Na espiritualidade, como eu falei aqui, né, a leitura toda, você tem um desprendimento, um crescimento, uma abertura de caminhos, uma expansão de consciência incrível acontecendo nesse ano de 2023. É um aumento de mediunidade, sensação, enfim, tudo aquilo que eu falei na leitura, a carta da Torre, ela vem para potencializar, tá? Falando realmente que essa mudança vai acontecer e vai deixar você muito mais sensitivo, espiritualista, vai aproximar você de energias talvez esotéricas ou religiosas, mas que ainda assim vai trazer uma grande evolução. Possivelmente você vai se envolver muito mais com essa parte, de uma forma direta ou indireta. Para os solteiros tem uma ressignificação, principalmente na primeira parte do ano, que é uma cura, uma autocura, um auto-perdão, entender o passado, entender a pessoa que se afastou, entender a pessoa que está se aproximando, entender que são pessoas diferentes, reconstruir a sua vida. O segundo semestre, para os solteiros, ele vai ser muito mais administrativo, como eu falei, o 4 de paus, muito mais de entendimento, é muito mais uma reconstrução interior. Então, no primeiro semestre, você entende o que precisa mudar, e no segundo semestre, você causa as transformações, as mudanças internas. Para quem está namorando, para quem está noivo, para quem está casado, aqui nós temos uma revitalização do relacionamento, começando com o Cavaleiro de Espadas, que é muito bom e positivo, porém é muito rápido, e depois se estabilizando com o 10 de ouros. A carta da Torre vem para dizer que realmente as coisas vão mudar, tem um novo ciclo chegando na sua vida, tá? Então, para alguns casais pode ser sim uma gestação, pode ser o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto filho, então, mas pode ser algo que vem para agregar, para somar, para mudar toda uma realidade, toda uma estrutura, toda uma rotina que já estava estabilizada, tá? Mas sempre com uma conotação positiva, porque nós temos 10 de ouros. Aqui nos processos nós temos a mudança, propriamente dito, como eu falei, a evolução no primeiro semestre, a finalização ou início de processos no segundo, e a carta da Torre já vem confirmando realmente as mudanças na área judicial acontecendo para você. Aqui na saúde, 4 de copas e 2 de copas, a gente falou sobre a sua recuperação, que ela é muito importante, e é importante sim que você dê uma atenção à sua recuperação, tá? Principalmente no primeiro semestre. Se houver negligências, poderão haver prejuízos, tá? E a carta da Torre fala muito sobre a estrutura óssea. Estrutura óssea, é isso, né? Que são os ossos, as fraturas, qualquer tipo, falta de cálcio nos ossos. Então isso é muito importante redobrar esse tipo de cuidado, porque estamos falando de uma estrutura aqui nesta carta, tá bom? Sentidos psicológicos, psicoterapeutas, terapêuticos, claro que também serão importantes, mas aí você tem que buscar essa melhora dentro de você, lembrando que no segundo semestre a melhora será muito mais rápida, muito mais positiva e muito mais perceptível. Capricórnio, eu esqueci de falar durante a leitura, me envolvi aqui na leitura, esqueci de falar. Se você não se inscreveu no canal, aproveita, inscreva-se no canal, deixa um joinha no vídeo, deixa um comentário no vídeo. Desejo que o seu ano de 2023 seja incrível, formidável, que você aproveite toda essa energia do mago, que você utilize todos esses elementos, porque o mago tem os elementos na mesa, né? Ele tem aqui, ó, ele tem as possibilidades de criação. Que você utilize tudo isso a seu favor e que você faça do ano de 2023 um ano incrível para você, para a sua vida, para as pessoas que estão próximas de você. Muito obrigado pela sua presença, um grande beijo e até o próximo vídeo.